Finalmente, eu vou estar revelando aqui os bastidores de algumas coisas que eu tive que fazer, né, no off, para eu enriquecer aos 20 anos de idade. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Boaventura, sou empresário, trabalho com a internet desde 2020, vai fazer o que? 6 anos, né, que eu trabalho com a internet, especificamente no mercado de infoprodutos, no ramo de educação. Eu não trabalho vendendo produtos com a minha imagem, mas com a imagem de outras pessoas. A gente tem um ecossistema muito lucrativo com esses infoprodutos, seja cursos, e-books, mentorias. E agora a gente está indo para eventos presenciais e também para produtos físicos. Mas hoje mesmo, né, o que a gente mais foca é nesses infoprodutos, né, produtos online que o cliente recebe o acesso pelo e-mail, WhatsApp, qualquer plataforma digital. E o intuito desse vídeo aqui é eu estar falando os principais aprendizados que eu tive, né, e que eu venho tendo na minha carreira profissional e que está me fazendo enriquecer com isso, e conselhos que eu daria para pessoas que realmente querem prosperar na vida, né? E a principal coisa que eu acredito que me fez enriquecer de verdade, é, mesmo sendo jovem, foi entender rápido a ideia do que vai fazer você enriquecer, que não é o seu trabalho pesado, né? Mas é o seu trabalho inteligente. Eu conheci muitas pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas que tinham notas melhores do que eu nas escolas, pessoas que, sei lá, conhecem mais sobre diversos outros assuntos, geopolítica, não sei, lê mais do que eu, mas elas não aplicavam a inteligência no trabalho, não aplicavam a inteligência para prosperar, para enriquecer. E eu acredito, né, que uma das coisas que me fez evoluir muito é ter um coração ensinável. É sempre aceitar que eu não sei tudo e sempre pode ter alguma pessoa que pode me ajudar em algo para eu solucionar, né, independente do desafio que eu tenho. Então, eu tenho muito claro que não existe desafio que não possa ser encarado, né, que não possa ser resolvido. Nenhum problema que não pode ser solucionado. Às vezes você não sabe a resposta, mas pode ser solucionado. Então eu tenho muito essa ideia que eu sempre preciso aprender e tal, mas uma coisa que eu tenho muito claro no meu trabalho, né, com o que eu faço, é trabalhar inteligente. Né? A vida, ela é feita por vendas. Ou você vende seu tempo, né, você vende serviço, ou você vende produto. Ou você trabalha para alguém, ou você vende o serviço, né, como um autônomo, ou você vende produto. E além de vender produto, que eu acho que é a melhor maneira para enriquecer, porque nem sempre eu preciso do meu trabalho ali, né, operacional para enriquecer. Outras pessoas podem estar trabalhando para mim. Eu não tenho muita dor de cabeça e por aí vai. Depois eu posso falar um pouco melhor disso, mas na ideia da venda de produto, eu ainda escolhi a venda do produto digital, que eu não preciso preocupar com frete, não preciso preocupar com um tanto de coisa aí, né, física, impostos menores e etc. Onde eu estou querendo chegar? Você primeiro precisa entender qual modelo de negócio que vai ser o mais inteligente. O que você faz hoje? O tipo de venda que você faz hoje? Se você é CLT, se você vende serviço, se você vende produto, né? Onde você quer chegar na sua vida? O que você faz hoje condiz aonde você quer chegar? Senão você precisa ressignificar esse caminho, né? Mudar a rota da sua vida. E uma coisa que eu aprendi não na prática, né, na vida do empreendedorismo, por exemplo, mas sim com a minha própria família, com os meus pais, é que eu não vim de uma família rica, né? Os meus pais são pastores e eles acabaram se divorciando quando eu tinha uns 15 anos, mas até os meus 15 anos eu precisava ficar mudando de cidade com eles para eles abrirem igrejas. Então, eles iam para várias cidades do interior daqui de Minas Gerais. Eu moro em Belo Horizonte, né? Meu escritório também em Belo Horizonte. E mesmo que a gente viaje muito, às vezes quando precisa, né, viajar para São Paulo e tal, eu gosto muito da minha cidade aqui em BH, mas enfim, eu ficava mudando de cidade e isso não me fazia ter relacionamentos muito duradouros, né? Isso até os meus 15 anos, eu fiz a conta, né, o cálculo, né, para ver quantas cidades que eu já morei. Eu já morei em Belo Horizonte, Uberlândia, Araguari, Patrocínio, mais focado no interior aqui de Minas Gerais. E depois dos 15 eu comecei a morar em outras cidades. Na verdade, com 16 eu comecei a morar em outras cidades, como São Paulo, Rio, em Belo Horizonte também, de novo, né?
eu voltei para BH, mas essas mudanças que eu tive que fazer para acompanhar minha família mudou muito, assim, teve mudanças positivas e negativas. A mudança negativa é que, de fato, é difícil você conseguir ter constância nas coisas hoje em dia. Então, eu tenho que sempre buscar, pensar, né, assim, o que eu estou fazendo aqui agora, essa tomada de decisão, é porque eu não sei lidar muito bem com constância ou é porque realmente vai ser melhor para mim? Então, eu tenho esse trabalho de me questionar, né? Mas, em paralelo, né, a mudança positiva, né, o ponto positivo de ter essas mudanças sendo novo, é que eu aprendi a ser desapegado. Então, assim, eu tô fazendo amizade com alguém numa cidade, com os meus vizinhos, sei lá, na escola, com o futebol que eu jogava. Quando eu precisava mudar de cidade, não tinha o que fazer, não tinha outro caminho. Eu falava assim, beleza, tamo junto, foi um prazer te conhecer e deixa eu ir para outra cidade. E isso me ensinou, né, a ser desapegado com as coisas. E por que eu tô falando isso para você? Que isso é uma outra virtude muito importante que eu acredito que a pessoa que deseja enriquecer tem que ter, estar desapegado, ser desapegado a bem material, a pessoas, né? Porque às vezes você vai precisar sacrificar um tempo que você tinha com alguém para algo que vai mudar o seu futuro e talvez até o futuro dessa pessoa que você ama. Então, por muito tempo eu fiquei longe da minha família, eu tive um desgaste familiar também, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos com a internet, né? E eu ficava só trancado no quarto trabalhando, né? Eu saí da escola aos 16 também, assim que eu me emancipei. Então tive um desgaste familiar muito grande, mas é que faltava inteligência emocional. Mas ao mesmo tempo eu não tinha onde aprender essa inteligência emocional, porque assim, eu fui o primeiro empresário da minha família, eu aprendi sim um pouco de inteligência emocional com os meus pais, mas assim, na prática foi onde eu mais aprendi. E durante esse tempo que eu comecei a empreender com 16 até os meus 20 anos, né? A idade que eu tenho hoje, eu faço 21 agora em abril, até hoje, eu vejo que o principal é você entender onde eu vou colocar 20% da minha energia para me gerar 80% de resultado, né? E, no geral, divisão macro, óbvio que eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar aqui em 10, 20 minutos de vídeo, mas o principal que eu vejo é que começa de dentro e depois vai para fora. Você tem que melhorar o seu interno para depois focar no seu externo. Então, como eu disse, essa questão de ser desapegado, isso me ajudou a enriquecer. Mas eu não foquei no externo. Primeiro, eu fui vivendo, eu fui aprendendo, eu fui tendo essas crenças, né? E depois eu tive que ressignificar certas coisas. Mas isso me mostrou que eu preciso mudar rápido, eu preciso ser desapegado e etc. Então, várias coisas que você pode estar percebendo também em histórias de outras pessoas, né, que também enriqueceram, são pessoas que têm uma mente, têm um padrão muito forte que é na mente, que é o padrão de você ser desapegado, é um padrão de você saber se reinventar, é o padrão de você arriscar tudo. Por exemplo, a pessoa que não se importa muito, né, com os bens materiais, que não é muito apegado, ela tende a arriscar mais, sabe? Porque ela não é apegado naquilo. Então olha como é que foi uma coisa do meu passado que impacta hoje no meu presente e consequentemente, né, vai impactar no meu futuro também. É uma simples coisa, um padrão que tende a acontecer na sua vida. Então, o principal, né, igual eu estava falando sobre visão macro, o 80-20 é você trabalhar inteligente. E o que é trabalhar inteligente? Trabalhar inteligente é você trabalhar com a sua mente. É você não trabalhar pesado, mas sim trabalhar inteligente, né? Escolher o melhor modelo de negócio, escolher como você quer se ver daqui a 5, 10 anos e ver o que você faz hoje condiz com o que você quer para a sua vida, os relacionamentos, tudo na vida tem juros compostos. Então, por exemplo, seu relacionamento tem juros compostos. Ele vai te dar mais... ele vai somar positivo para você ou vai somar com zero, né? Ele vai somar na sua vida em algo, o seu relacionamento, as pessoas com que você convive, as pessoas que você se relaciona, ou tá somando pro zero? Você é o melhor da mesa, né? Você procura ser sempre o melhor da mesa e você para ali quando você percebe que já é o melhor da mesa, ou você busca sempre mudar de mesas e ser desapegado da sua mesa? Então, assim, o que eu vejo, o principal
de novo, falando aqui, ó, o principal. Cara, muda a sua mentalidade. Parece que é conversa de coach, né? Parece que às vezes é um papo motivacional, mas, cara, eu não tenho nada para te vender. Eu não tenho livro, eu nem apareço direito na internet, devo ter 7 vídeos aqui no meu canal, agora que eu vou começar a produzir mais. Meu foco não é ter alguma finalidade lucrativa com isso daqui. Isso aqui é porque, de fato, quando eu tenho um tempo de descanso entre alguma tarefa que eu tenho aqui, uma reunião, eu gravo o vídeo, gravo o vídeo, posto e vou estar fazendo isso com mais frequência. Mas, mesmo que pareça ser, né, um vídeo motivacional, um vídeo de coach e tal, cara, inspiracional, cara, não é nada disso. É algo que eu realmente vivi na pele, na prática, vejo cada dia que passa, que você não consegue controlar o mundo. O mundo, ele não tá nem aí para você, sabe? Mas você pode mudar, né? Você pode mudar como enxerga as coisas, como você dá significado para as coisas que acontecem na sua vida, né? Você consegue ligar os pontos na sua cabeça, mas você não consegue ligar as coisas no mundo. Então, assim, a visão que eu tenho é que mesmo que a gente se sinta muito importante, que a gente se sinta o centro das atenções às vezes, e acha que todo mundo tá querendo te falar uma mentira e tal, cara, muda isso, tá? Eu falo isso, mesmo que você tenha esse tipo de pensamento ou não, né? Eu não sei, mas é um tipo de pensamento que eu tinha, né? E eu julgava muitas pessoas. Outro dia eu tava pensando assim, pô, uma pessoa que estava lá na academia do meu prédio, eu treino na academia lá do meu condomínio, do prédio, e eu vi uma personal mais cheinha. E eu falei assim, pô, que estranho, né? Uma personal cheinha, né? Mais acima do peso. É diferente, não é comum de se ver isso. Da mesma maneira você vê um psiquiatra, um psicólogo com muito problema mental. Mas eu fiquei pensando, pô, às vezes ela poderia tá acima do peso mais do que é hoje. Ou ela pode ter algum problema de saúde, tireoide, não sei. Então, assim, cara, você não sabe a vida da outra pessoa, né? E uma coisa que eu posso te falar aqui com convicção e com toda certeza do mundo é que esses aprendizados que eu tô te falando, né? Eu tô cuspindo tanto de coisa aqui, tô só dando tanto de conselho, né? Mas isso que eu tô falando para você é porque eu vivi na prática. Eu comprei esses dados, né? E muitas vezes eu vejo pessoas que não querem ouvir conselhos porque elas se sentem num nível de status superior que você, mas ela não tem tanta riqueza. Como assim? Você já viu aquela pessoa, você que provavelmente está vendo esse vídeo até agora, é porque você tem vontade de mudar de vida. Mas você já viu aquela pessoa que fica falando assim, pra mim, eu não foco muito em ganhar dinheiro, eu já tô tranquilo, né? Eu não me estresso pra ganhar dinheiro, sabe aquela pessoa que tem aquele papo de que tá muito confortável com a vida, aquele papo de vitimista, tá? Na maioria das vezes é porque ela quer mostrar pra você que às vezes quando você tá começando a ganhar dinheiro, quando você tá começando a conquistar bens materiais, conquistar coisas que são bons, a falta do o dinheiro não te dá felicidade, ele te dá momentos alegres. Mas ao mesmo tempo, ele pode mandar buscar a felicidade, né? Mas a felicidade que eu vejo, ela tá verdadeiramente em Deus. Mas o dinheiro pode comprar momentos alegres e não tem por que você não trabalhar para ganhar dinheiro, tá? Não tem porquê. Se Deus já nos deu acesso aqui na Terra, da gente poder ver outras pessoas conquistando, a gente ter bens materiais, cara, vai viver o melhor dessa Terra, né? Até Jesus, enquanto ele ministrava a palavra, enquanto ele fazia milagres e tal, tinha pessoas que estavam trabalhando, financiando para que isso acontecesse, né? A própria Bíblia fala muito sobre isso, sobre riquezas, enfim. Onde eu estou querendo chegar com isso daqui? Essa pessoa que fica falando, mas eu não foco tanto em dinheiro, eu não foco tanto em bem material, beleza, não deve ser realmente a sua prioridade na vida. Mas ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com esses posicionamentos de outras pessoas que falam isso, porque às vezes ela quer se sentir superior a você. Como assim se sentir superior? É como se ela estivesse num jogo de status. Eu tenho até o livro, eu acho que eu deixei ele em casa, mas eu tenho um livro que eu tô lendo bastante, se chama
Eu tô terminando de ler ele já, é um livro muito bom. Se chama o Almanaque de Naval Ravikant, se eu não me engano. É isso mesmo. E ele fala um pouco sobre isso, sobre o jogo do status, que tem pessoas que querem sentir que está acima de você, que está superior a você. Só que isso é uma ilusão, ela tá mentindo para ela mesma, sabe? Às vezes é uma pessoa que tentou enriquecer, se decepcionou, viu que precisa trabalhar inteligente, viu que ela precisa melhorar um tanto de coisa, e quando ela viu que tem tanta coisa para melhorar, ela fala, pô, deixa eu ficar nessa zona de conforto aqui, e deixa eu, quando eu chegar perto de alguém, eu falar pra pessoa que eu já me sinto superior a ela porque eu não preciso disso que ela tá querendo buscar, esse desejo que ela tem. Mas é um papo de vitimista. Então assim, eu comecei a cuspir um tanto de ideia aqui, sabe? Sobre algumas coisas que eu acredito que você tem que seguir para enriquecer. E talvez eu mude a minha opinião daqui a um tempo. Mas até agora, né? Até o patamar financeiro que eu cheguei, até as coisas que eu conquistei, esses são os conselhos que eu gostaria de estar ouvindo antes mesmo de enriquecer para eu estar aplicando. É isso. Tamo junto. Depois me comenta aí, né? Comenta aí no vídeo, dá o like também. E me fala o que você achou desse tipo de conteúdo, das minhas opiniões aqui, do que eu expressei, né? Se você concorda, se você discorda. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.